Voltamos com o Alerj de Debate, hoje discutindo a respeito da privatização e dos serviços prestados pela Light no Rio de Janeiro. Deputado Robson Leite, essa tarifação, esse chip eletrônico que o próprio Ministério Público pediu para voltar aos medidores normais mesmo, isso também faz com que a população, principalmente das comunidades, tenham gatos na própria comunidade? Olha, isso traz um debate importante. É evidente que a gente quer regulamentação do serviço, só correta cobrança, mas justa. Não o que aconteceu, um aumento de 826%, que evidentemente inviabilizam, e o chip parece que é uma escravidão, obriga a pessoa a ter que pagar aquela conta. Você imagina uma população que vive com salário mínimo, pagava uma conta de 30, de 40 reais, passar a pagar 400. Não existe, não vai pagar, não tem como. Eu convido a quem está nos ouvindo para a TV Alerj e nos assistindo, né, a refletir sobre isso. Uma pessoa que paga 30, 40 reais, passar de uma hora para outra, porque colocou um chip pagar 400, 500, 600, quem é que tem condições de pagar isso? Esse é um dado real, um dado prático e real de uma realidade que está sendo colocado imposta. Esse é o problema. Está sendo colocado à força para que a gente simplesmente aceite. E os instrumentos de luta, instrumentos legais que poderiam existir, muito diminuídos em função da Lei Geral de Privatizações, o poder das agências. E as agências não têm esse poder. Vide a denúncia grave que traz aqui o JR, que aqui no Rio de Janeiro a ANEEL... Não só no Rio, São Paulo também, São Paulo e Minas, não tem fica apenas em Brasília. E isso é muito complicado. Isso é uma coisa que a gente perde poder de articulação. O papel do Ministério Público é fundamental, importantíssimo que o Ministério fez, né? O Ministério Público de ter protocolado na Justiça o pedido da revisão desse processo, isso é um ganho. Temos absoluta confiança de que a Justiça vai, evidentemente, dar esse ganho de causa à população. Nós vamos fortalecer esse pedido encaminhando mais denúncias, mais elementos para essa representação do Ministério Público, para que possa fortalecer esse processo, evidentemente, é uma preocupação nossa, do nosso mandato. E é claro, mais do que isso, né, ficar atento para que isso não seja uma prática corriqueira. E, evidentemente, esse processo dessa relação, e aí vai para Brasília, buscar deputados federais que tenham correlação conosco, para que a gente possa puxar uma audiência pública em Brasília sobre a Lei Geral das Privatizações. Não, no Rio. Que ela já fez aqui no Rio quando quis discutir a questão das privatizações. A ANEEL fez audiência aqui, eu tive presente. A questão maior aqui, porque tem um elemento que é importante, sim, no Rio, mas a lei é federal. Então não adianta, a gente vai fazer audiência pública aqui, mas é importantíssimo buscar uma correlação em Brasília, porque uma lei de privatização dá isso, que ela pode fazer no Estado. Mas tem a lei do Estado, mas tem a lei federal também. Não adianta a gente achar que vai fazer aqui pelo Rio de Janeiro, se a gente não tiver esse envolvimento em Brasília, e é importante isso, buscar deputados não só do Rio de Janeiro, mas deputados de São Paulo. Já tive oportunidade de falar com o deputado Paulo Teixeira, que é o líder do PT na Câmara, sobre esse problema, e é uma preocupação já lá, já está sendo colocado isso. E eu acho que também aí a gente encaminhar ao Ministério Público também uma investigação, e aí talvez seja até o próprio Ministério Público Federal, essa relação esquisita, né? Como é que a Light, sua propriedade, é da CEMIG, que é uma empresa pública mineira, a Light era de Furnas. Como é que né, isso em 96, ele passa para a CEMIG de Minas Gerais, mas aqui tem um caráter privado? É muito complicado, parece que é uma tentativa, e na minha opinião né, de se fragilizar a identificação de quem é o grande responsável por isso, para dificultar o tipo de luta que a gente está tendo agora. Claro. E essa tarifa estipulada social, que base que eles usam? Por região, por renda ou não? E essa tarifa foi mudada. Essa tarifa, na verdade, ela era por faixa salarial, que quem estava dentro da tarifa social, que tinha o NIS, que é o número de inscrição social. Hoje ela não é nisso. Até tem o uso do NIS, mas tem um problema. Eles colocaram como condição o quilowatt gasto. E aí você tira da faixa salarial, que, por exemplo, hoje você tem um aquecimento da economia, mesmo que a gente não pense, ela aumentou o gasto das famílias pobres. Então, por exemplo, um vigário geral que tem um índice de 1 a 3 salários mínimos, segundo o IBGE, essa é a renda daquele bairro, dos dois bairros, Vigário Geral e Jardim América. Jardim América deve chegar a 4, 5 salários mínimos no máximo, e é uma minoria. Então, você limita o uso da tarifa social nesse sentido, você acaba com ela, porque teve uma lei que mudou isso no Congresso, que é uma lei que provavelmente interessava as empresas que foram privatizadas na energia elétrica.
que foi Eletropaulo, Light, que foram as maiores, entendeu? Então, isso limitou o uso da tarifa social, entendeu? Então, é uma das coisas que a gente vai estar brigando, na verdade, é pela redução de tarifa. O centro da nossa... Não estamos preocupados com o equipamento da Light. Quem tem que preocupar com o equipamento da Light é a ANEEL, ela que tem que fiscalizar isso. É o Inmetro. Agora, a nossa preocupação é com a tarifa. A tarifa, na verdade, ela tinha que se basear pelo IPTU. Que, por exemplo, você vai pegando... Lá na Barra é um valor, e você vai chegar em Vigário Geral, é um valor ínfimo. Porque lá mora gente pobre, você tem que dividir renda. E a energia é um bem social. Então tem que caminhar na mesma estrutura. Você não pode dar um presente para a Light, que é a iluminação pública, e fazer a gente pagar o mesmo valor de iluminação pública do que da Barra, do que do Leblon. É o que está acontecendo. Quer dizer, o mesmo trabalhador lá de Vigário Geral está pagando a mesma energia do que o trabalhador que é dono de um banco, que é dono de uma grande empresa no Leblon. Não existe isso. Um país que quer mudar a sua estrutura social, que quer mudar o país, os índices de desenvolvimento humano, o Vigário Geral está em 114. O Leblon é o quarto do país, do estado, do município do Rio. Entendeu? Isso que o JR São dados concretos. Tem um elemento que é importante, que inclusive essa forma é inconstitucional. Porque a Constituição fala de você corrigir as desigualdades, tratando os desiguais de forma desigual. O problema de você fazer, ou seja, uma tarifa, você cobrar mais quem tem mais e menos quem tem menos. Claro. O problema de você conseguir fazer isso é exatamente com uma empresa privada. Essa é a angústia do processo de privatização. Né? E a gente lamenta profundamente que os governos da época não tiveram esse tipo de visão. Esse problema, inclusive, pode acontecer em outras áreas. Pode acontecer com a SEDAI ou com qualquer empresa de águas no estado ou no país, que já tem, inclusive, São Paulo, uma empresa privatizada. E aí? Como é que fica? Uma situação como essa também? Não, aqui no Rio já começa setores da SEDAI, por exemplo, a Zona Oeste, está sendo entregue a uma empresa privada. Qual é a lógica de cobrança que vai ser essa empresa? É a mesma lógica da Light? Que a água é bem essencial. Você já pensou uma família com gente doente, com criança pequena em casa, sem água? Olha o caos social que você vai levar uma comunidade. Entendeu? E aí não adianta o PP que não segura. Como diz o secretário de Segurança, tem que ter o UPP social. O que é o UPP social que ele fala? Não é botar lá um prédio, lá, o UPP social. É ter pensamento social, é divisão de renda, é divisão de poder público, serviço público. É isso que ele fala. Não é possível que os governantes não entendam isso. Essa questão da Light, ela traz também à tona, acho que um elemento importante, e que tem que ficar em jogo e ser colocado nesse tabuleiro também, que é essa relação entre o interesse público, o interesse social, a questão da tarifa social. E é por isso que é importante fortalecer aqui de não só a nossa audiência pública, a gente vai provocar a Comissão de Minas e Energia, mas também puxar esse debate em Brasília. Porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas eu discordo da política de privatização dos aeroportos. Justificar isso na agilidade, na eficiência, isso é conversa. Discordo disso. Petrobras é uma empresa pública e não tem, assim, aliás, recentemente eu vi uma entrevista da sua direção, do ex-presidente Gabrielli, falando sobre isso, que é a empresa mais descobriu o pré-sal no mundo, né? Apesar dessa característica aqui e a suspeita de que existe na costa da África, mas quem descobriu foi a Petrobras pela sua excelência tecnológica. É a maior empresa no mundo em termos de capacidade de gestão e de eficiência para exploração em águas profundas. Por quê? Porque é uma empresa que tem esse caráter estatal, eficiência, qualidade. Isso não é uma relação de porque é público ou porque é privado. Muito pelo contrário. Né? A relação, a Petrobras é uma empresa que, por uma decisão estratégica, ela investe nos seus funcionários, investe não apenas em salário, mas investe em curso, formação e etc. E tem o seu caráter público. Então, convive-se perfeitamente. Isso foi uma onda na década de 90, neoliberal, a desculpa da eficiência, entregou parte considerável do patrimônio brasileiro à iniciativa privada. E o resultado é esse que a gente tem aí hoje. Né? A gente fala muito da TK-CSA, que causa danos, né? Mas a CSN também não fica atrás, lá em Volta Redonda. Certeza. De uma forma rápida, só para a gente poder encerrar o programa, de que forma uma empresa privatizada poderia funcionar em plena harmonia no Estado, como no Rio de Janeiro, como é o caso da Light?
uma agência reguladora com presença no Rio de Janeiro, como é o caso da ANEEL, que deveria ter presença no Rio de Janeiro e em outros estados, com capacidade de intervenção, com capacidade de fazer, por exemplo, o que a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, faz com relação às petroleiras, multando, revogando o contrato, fiscalizando. Esse é o ponto. Porque se tirou esse poder do Poder Legislativo e a gente extrapola, porque o nosso interesse aqui é o interesse público, é o interesse da sociedade, em especial da população de baixa renda, no caso a agência ANEEL tem que fazer isso também. E a gente vai provocar de todas as maneiras para que isso seja cumprido. Ok, quero agradecer a presença de vocês e dizer que se você aí de casa gostou e quiser rever este programa, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro.